Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A hidratação da levedura, apesar de ser um tema aparentemente bastante simples, existe uma química muito complexa por trás dela. Tanto que existem artigos científicos inteiros, internacionais, em nível muito alto, que falam exclusivamente sobre a hidratação da levedura. E esse vídeo aqui é um vídeo muito bom, porque com apenas algumas informações simples, a gente vai ver que a gente pode ter uma quantidade de leveduras muito maior do que geralmente a gente deve colocar na cerveja. E eu não estou falando de jogar a levedura direto no mosto, estou falando de outras coisas. Faz tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre a hidratação de leveduras liofilizadas, que são nossas leveduras secas. Porque você sempre ouve por aí: se jogar levedura direto no mosto, morre metade. E sempre falam isso de morrer metade. Por que exatamente metade? Tem um artigo de 1974 extremamente interessante. Ele é velho, mas ele é um artigo bastante cuidadoso, publicado numa revista com renome, que é a Biochemical and Biophysics Act. São uns caras lá da Dinamarca, um tal de Van Steveny e um tal de C. de Boer. O que os caras fizeram? Eles pegaram a levedura e hidrataram ela em diferentes temperaturas. E viram a viabilidade dela. Quantos por cento das células que tinham lá eram células viáveis, dependendo de cada forma de hidratação. Então, eles pegaram a água a 5 graus, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30, a 35, a 45 e viram se isso tem influência. Isso já era bem conhecido que havia influência, mas uma coisa que eles fizeram bastante foi tentar ver por que existe essa influência. Então, a primeira coisa que eles constataram, vocês podem ver aqui. Esse gráfico ele mostra a quantidade de células não viáveis, então a quantidade de células inúteis que você conseguiu quando hidratou, em função da temperatura de hidratação. A gente pode ver que no começo, quando está hidratando lá 5, 10, 15 graus, a gente tem uma quantidade de células não viáveis muito alta, quase 100%. Ou seja, quase tudo não é célula que vai ser útil para fazer cerveja. Então, se por acaso um dia você hidratou sua cerveja lá com água a 15 graus, estava mais frio, em vez de ter os, 10 bilhões que era para ter no pacote, você vai estar com 1 bilhão. Você vai estar com 10 vezes menos. E isso é uma coisa extremamente relevante. E se a gente continuar vendo esse gráfico, conforme aumenta a temperatura, depois dos 20 graus, ela passa a ter um comportamento bem diferente. Primeiro ela tinha aquele comportamento linear, aumentava a temperatura, caía as células não viáveis. E depois ela tem um comportamento quase que exponencial, né? Só que ao contrário, porque está células não viáveis. Se fossem células viáveis, seria um comportamento exponencial, aumentando células viáveis, chegando até 35 graus, que foi o máximo que ele testou nesse experimento por enquanto. E nessa etapa, tem praticamente 100% de células viáveis. Isso quer dizer que se a gente hidratar a 15 graus, a gente vai ter uma contagem muito diferente do que hidratar a 35 graus. E por que isso acontece? Existem diversos fatores. Vou falar só o que aborda nesse artigo em específico. Quando a levedura ela é reidratada, ela está recuperando a integridade da parede celular dela. E nessa etapa ela é muito frágil, ela é muito permeável. Pode substâncias do meio entrarem ou pode substâncias de dentro da célula saírem. Tanto que aquilo que se fala do não colocar direto no mosto é porque, em função da diferença de concentração de açúcar do mosto, o açúcar vai entrar na célula e vai matar ela. Porque a parede celular ela não consegue barrar esse açúcar por enquanto ela está desidratada. Mas nesse artigo do Van Steveny e do outro cara que eu não lembro o nome, eles descobriram que existe uma relação entre a quantidade de potássio no interior da célula e a temperatura que é a célula é hidratada. Então, se a gente utilizar uma temperatura muito baixa, a concentração de potássio no interior da célula, um mineral extremamente importante para diversas reações biológicas, ele vai estar numa concentração extremamente baixa, quase 0%. Dá uma olhada nesse outro gráfico aqui. Enquanto isso, se a gente fizer a hidratação numa temperatura muito alta, em torno de 40 graus, que ele faz esse teste, praticamente não vai ter se perdido nada desse potássio. Ou seja, a célula vai manter alguns dos minerais importantes para ela. Eles fizeram um teste só para potássio, mas isso acontece com outros minerais também. E para complementar isso daí, não com um rigor científico tão grande, mas eu também fiz esses experimentos. E eu fiz utilizando água, um mosto com baixa OG e um mosto com alta OG.
hidratei em diferentes temperaturas. E eu contei de forma bem superficial a quantidade de leveduras que tinha total e dessa levedura quanto era viável e quanto não era viável. Os experimentos que eu fiz em triplicata, eles tiveram uma variação mais ou menos de 4% entre eles, então deixei uma barra de erro ali bem genérica só para ter ideia da flutuação média de todos os experimentos. E nesses experimentos eu contei as células viáveis e as células não viáveis. Então, deem uma olhada aqui como que é uma lâmina padrão com células viáveis e não viáveis. As células não viáveis são essas células em azul e as células viáveis são as células transparentes, que não dá para ver a coloração. Isso é uma técnica de contagem de células. Um dia a gente vai falar sobre isso. E os resultados eles são bastante surpreendentes e bastante coerentes com os resultados encontrados pelo Van Stevenik. E olha que loucura! A hidratação no mosto direto, seja um mosto de baixa OG ou de alta OG, leva a uma concentração de células muito baixa, uma viabilidade muito baixa. Mas pior do que isso sofre um puto efeito da temperatura. Se você hidratar direto no mosto numa temperatura baixa, a tua quantidade de células viáveis é muito pequena. Tanto que eu nem coloquei aí, mas tem ensaios que eu fiz que não tinha nem como contar células viáveis. Tinha uma célula viável lá no meio que eu podia ver. Enquanto na hidratação com água, a diferença é, mais uma vez, enorme. O meu gráfico é indiferente do dele, o meu gráfico está mostrando células viáveis. Então, com temperaturas baixas, a gente tem pouca célula viável. Com temperatura alta, a gente tem muitas células viáveis. Então eu sugiro uma coisa para vocês, se vocês quiserem fazer hidratação do fermento. Peguem uma panela, façam um banho-maria, eu não sei, vocês hidratam num pote, eu hidrato no Erlenmeyer sempre. Coloquem um termômetro nesse banho-maria e elevem ele para 40 graus. Tenho certeza que está 40 graus, não pode passar muito também, porque daí já desnatura a levedura. Eu sugeriria 35 graus, uma temperatura quase sem risco. Coloca lá, coloca o termômetro no banho-maria, espera chegar a 35 graus, desliga o fogo, e coloca, no meu caso, o Erlenmeyer lá dentro e deixa aquecer lá até chegar nos 35 graus e depois hidratem dentro dessa água a 35 graus. Mantenham lá dentro do banho, meia hora, perfeito, hidratado, a levedura está forte de novo. E, se possível, usar água mineral também, porque a água mineral ela tem uma concentração dos minerais que vão ser removidos da célula, dependendo da temperatura, muito mais alta. Isso pode auxiliar a não haver a remoção desses minerais por uma questão de equilíbrio químico mesmo. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou e se você achou que isso pode ser útil para você, clica aqui embaixo em gostei, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que toda semana a gente tem vídeo novo falando sobre informações técnicas acerca da cerveja. Beleza, então? Até semana que vem e muito obrigado. Falou!